Eu sou Leandro Caruso, estou aqui diretamente do Salvador Shopping, esperando por você no Altamente Rentável, dia especial, ao lado do meu irmão, sócio, parceiro de alma, Francisco Caruso. Tamo junto. E hoje um convidado especial, a gente está na Expo Estúdio, uma exposição somente de imóveis com alta rentabilidade, imóveis diferenciados aqui no Shopping Salvador, em Salvador. E aqui a gente está com o Eduardo, da Afonso Henriques. O pessoal da Afonso Henriques está de parabéns aí, fez esse evento glorioso, viu, meu irmão? É uma honra estar aqui com vocês aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante. Estou bastante curioso para aprender muito com vocês hoje aqui e tentar contribuir. E hoje o bate-papo é para você, que se liga em tecnologia, você vai entender por que a tecnologia está interferindo diretamente na valorização dos imóveis, inclusive sobre tokenização. Quer aprender? Fica com a gente, não é não, Chicão? Falar que é ao vivo, esse negócio aqui, diferente do normal, né? E agradecer a turma que veio e nos permitiu bater esse papo presencial. Tem uma audiência qualificada aqui, empresário, só galera bacana, meu irmão, do mercado imobiliário, né, que a gente admira muito. E o bate-papo hoje vai ser muito rico, porque vai ter uma interação, uma troca de ideias aqui, não é isso, mano? Com certeza. A gente vai ter aqui os insights e os inputs e outputs. Muito bem, viu? Valeu, galera. Vamos nessa, sem mais delongas, vamos falar de tecnologia. Esse negócio de tokenização imobiliária, mano, esse é o assunto da noite e a gente vai falar que não é só tokenização, nós vamos falar porque as tecnologias, e algumas a gente vai citar aqui, têm o poder de potencializar não só as vendas, como a valorização do imóvel. Acho bem interessante as pessoas começarem a entender que esse assunto, acho que é algo que tem trazido mudanças para o mercado imobiliário que muitas pessoas ainda não tinham se ligado. Então, uma oportunidade para poder conhecer melhor o que isso vai trazer de benefício e uma oportunidade de negócio novo que as pessoas ainda estão descobrindo, né? Com certeza, certíssimo. Eu acho que a tecnologia vem quebrando barreiras dentro do mercado imobiliário que era tão, né, tem enrijecido, né? Então, tecnologia, tokenização, a gente precisa entender muito o que é esse conceito de você digitalizar o imóvel. Como é isso, né, mano? A gente tirar do físico e colocar no digital. Vamos explicar um pouquinho mais como é que esse processo ele existe e o que é que esse processo pode alavancar as vendas, potencializar a valorização, renda passiva. Então, você tira o imóvel da parte física e você digitaliza para que eles vivem em token. Conta um pouquinho, mano, para a gente, nessa transição, o que é que acontece disso aqui? A gente tem uma unidade tokenizada, então eu acho que a gente pode falar com bastante critério. O Porto Privilégio tem uma unidade tokenizada lá e é muito bacana. Conta um pouquinho como é que acontece. Vamos nessa, mano. Legal é o seguinte, aí vou até virar para... Temos uma plateia aqui, vamos olhar para eles. Para alinhar a expectativa, a gente vai falar da tokenização como empreendedor. E faz muito mais sentido falar com vocês com essa visão do que a gente partir para uma visão técnica, explicar processos, né, de blockchain e como é que isso funciona por trás. Eu acho que é muito mais aqui trocar ideias, gerar insights para os empreendedores e para os investidores, porque essa tecnologia faz sentido e porque a gente adotou no Porto Privilégio e pretende continuar adotando nos outros empreendimentos. Quando o meu irmão falou que a gente pega um imóvel que é físico e eu transformo ele para uma realidade digital, essa transição me permite agora diversas possibilidades. Agora eu saí de um universo onde quem manda é o cartório, os processos já estão amarrados, porque o mercado imobiliário já tem a sua consistência processual, precisa acontecer daquela maneira, né? Precisa ter o processo de escrituração, cartório, as regras já estão previamente claras, estabelecidas, e eu levo aquele imóvel para um ambiente que eu posso criar as minhas próprias regras e posso trabalhar esse ativo, que é como a gente gosta de falar no mercado imobiliário, de várias outras maneiras. Eu criei agora um ambiente digital onde eu asseguro que aquele imóvel, pela característica de segurança, que o processo de tokenização, os processos de NFT, de realmente de colocar a moeda digital em prática, traz. É seguro, o processo é seguro, e aí a gente tem aquele ativo ali que eu posso quebrar ele em quantas partes eu desejar. No nosso caso, a gente pegou uma unidade nossa e transformou em 106 frações digitais que representava ali cada proprietário. Então, a gente quis utilizar uma experiência para começar para o mercado, começar a entender o que era o token, só para vocês entenderem. Então, a gente pegou um ativo nosso, uma unidade de um ativo compacto, como vocês estão aqui também na feira,
e aquele ativo se transformou em 106 partes digitais. Uma dúvida é, essa tokenização, você precisa já definir no começo a quantidade de frações em que esse imóvel vai ser porcionado, ou isso é algo que é adaptável, flexível durante o processo? Cara, boa pergunta, interessante. A gente cria um universo dentro de um dashboard, tá? A gente cria uma carteira, e dentro dessa carteira que a Caruso tem, instalada já em uma tecnologia, ela tem diversos produtos, tá certo? Cada produto ela precisa ter o seu regramento antes de acontecer. Porque quando você lança, você já lança com tudo formatado, né? Então, assim, já lança com preço formatado, rentabilidade formatada, então você tem que ter todo o regramento antes. Mas é muito bacana porque dentro daquele ambiente, aqueles sócios, aqueles cotistas, aquelas pessoas que compraram um token, ela tem um login e a senha, que ela acompanha, né, toda a vida do imóvel deles ali, ela acompanha a rentabilidade, ela acompanha quanto foi a alocação, ela acompanha quanto aquilo está tendo de rendimento, e ela pode fazer transações entre tokens. Olha que legal. Dentro daquela carteira ali eu posso comprar e vender, né? Então, se eu estou vendo que tem um imóvel, né, que está rentabilizando, e eu posso entrar ali e ver que tem disponíveis tantas cotas, tantos tokens para poder vender, eu posso comprar ou eu posso vender ali as minhas cotas também. Então, assim, é muito rápido, é muito dinâmico. Você precisa entender que quando a gente vende um imóvel, a gente tem diversos itens que a gente precisa passar, né? A gente tem TIV, a gente tem que fazer as escrituras, e isso demanda tempo. Quando você transforma isso digital, é fração de segundos você consegue vender e comprar. Então, isso é muito bacana, né? E como o Chico falou, a gente está falando com empreendedores, depois, quem quiser, o Altamente Rentável está aqui também, que a gente pode desdobrar isso tecnicamente. Tem até um podcast, né? É isso, lembrar, a gente trouxe um especialista para o podcast para falar sobre tokenização, um dos criadores da empresa líder hoje no mercado de tokenização imobiliária, ele explicando o processo de segurança por trás dos bastidores. E ele criou, tá certo, o sistema onde qualquer incorporador, e aí a gente está aqui para indicar, para passar o contato, pode criar a sua própria incorporadora digital. Ou seja, quanto mais, né, com antecedência você se organizar no empreendimento, melhor. Porque, lógico, como tudo, o planejamento vai te dar clareza, vai te dar organização, vai te dar poder ali na venda, tá certo? Então... Olha que interessante, Edu. Se você tiver, a gente estava lançando aqui, estou lançando 350 unidades, tá certo? Um número hipotético, tá? E você pega, dentro dessas 350 unidades, você faz um planejamento estratégico que você tem X dessa unidade para poder vender à vista, você dá um desconto, você tem mais X para poder vender, você dá outro desconto, e você tem uma composição, inclusive, que você pode tokenizar. E você tokenizando aquilo lá, você digitaliza ela e você consegue fazer essa transação de forma imediata. Imagina a tração do seu caixa quando você faz isso. Porque se você tokeniza, você divide ela em várias frações, você consegue botar um preço para cada fração, para cada token, muito atrativo. E isso é pago à vista. Então, tu imagina, na realidade, para um empreendedor, você está com esse token, com essa tração dentro do seu caixa. Muito bom, né? Uma coisa que eu acho que me chama bastante atenção, porque quando a gente planejou fazer a Expo Studios, a gente planejou facilitar a vida do investidor e tá tendo aqui nesse ambiente uma diversidade de opções, as melhores opções de investimento, mas também nós temos uma ideia fixa de promover o investimento imobiliário para pessoas que ainda não descobriram o investimento imobiliário. E eu acho que a tokenização pode ser um dos meios e um dos mais interessantes que podem dar essa acessibilidade, visto que a gente pensa assim, a pessoa começa na vida dela, ela quer começar a investir. E às vezes ela não percebe que o investimento pode trazer para o futuro dela. Então ela acha que é só estar ali comprando imóvel, recebendo aluguel. Eu acho que vai muito além disso, né, o imóvel. O imóvel ele constrói um patrimônio que ele traz uma alavancagem no futuro que às vezes as pessoas não se dão conta, né? Então, para preparar aqui para esse estudo, a gente fez um estudo bem detalhado sobre investimento e a gente percebeu o quanto o patrimônio de uma pessoa pode ser alavancado como imóvel. Mas quando a gente fala de um imóvel inteiro, né, talvez isso não esteja totalmente, apesar das facilidades, como você tem lá no Balena, que tem um plano flexível, né, várias pessoas conseguem fazer a compra, algumas pessoas não têm todo aquele recurso disponível, não está pronta para fazer essa compra agora. A tokenização acho que vai permitir que pessoas que estão com um capital um pouco menor ali para investir vão fazer já essa aquisição e vão desfrutar dessa alavancagem financeira, né? Em vez de fazer guardar o dinheiro lá num CDB, numa poupança ou outros investimentos que eles fazem, eles vão começar a investir em imóveis
mesmo sem ter todo o dinheiro do imóvel. Isso está me chamando a atenção, essa acessibilidade, que vai muito de encontro com que a cultura que a gente está querendo promover. Você que ainda não se tornou investidor, mas tem um dinheiro ali, não sabe o que fazer com esse dinheiro, se monta um negócio, se dá entrada no imóvel, você tem essa opção, que eu acho que é uma opção inteligente, né? Fantástico. Que essa visão da perspectiva do consumidor, ela é muito interessante. Acho que o mercado imobiliário ele tem que vencer uma barreira, que é a barreira do consumidor entender que é um processo seguro, né, e ele está apto a fazer essa aquisição. Então, nós, como empreendedores, temos essa missão de difundir esse conhecimento. Então, dessa perspectiva é fantástica. Além de outras, né, que a gente vai trazer uma aqui que vou te dar uma ideia hoje. Né? A multipropriedade, e aí vou para um caso extremo, ela pode ser feita através da tokenização com uma solução muito mais inteligente, fácil, rápida e dando ao incorporador, aos empreendedores por trás, estratégias e capital, receita, outras fontes de receita. Então, realmente é algo a ser estudado, a ser aprimorado. Existem muitas alternativas no âmbito da tokenização que são interessantes, né, mano? Mas é excelente. Essa questão de você pensando no lado do consumidor, como o Eduardo falou, e você tem a democratização do investimento, você com R$ 1.000, hipoteticamente falando, porque você pode até com menos, né? Mas você, rapaz, você dá à pessoa a autonomia de ser um investidor imobiliário sem estar no fundo. Quando você compra um fundo, obviamente você tem que olhar a tese do fundo, você tem que ter, e geralmente ele é um fundo coletivo, né? Se ele é coletivo, então tem uma série de outros fatores que você precisa ter. Mas se você olhar que você está investindo naquele bem e você vai olhar a performance daquele bem, você não tem que olhar a performance de 200 bens, por exemplo. Então, se você está muito ligado a isso, olha que legal. É muito mais fácil, né, para uma pessoa que não é um investidor, que está aí analisando todo um mercado de fundos, escolher um imóvel e falar, esse imóvel me interessa, eu acredito nele e investir nele. Localização, você pode ver, está na beira da praia, enfim, você analisa a tese única daquele imóvel. E ela vai desfrutar de ter todo esse benefício que quem é investidor imobiliário há muito tempo já percebeu o quanto isso alavancou a vida dele financeiramente. Essa pessoa ela vai poder começar a fazer isso na vida dela. Às vezes ela pode ser o primeiro passo dela para começar a formar patrimônio para aquisição de um imóvel sem ser a fração, né? É isso aí. E levando quando meu irmão falou ali, a questão do empreendedor, né? Olha quantas outras possibilidades de receita você tem para o empreendedor, né? A alavancagem de caixa, que eu acabei de falar, e o token, como ele tem uma facilidade muito grande dentro da wallet de ser transacionado, você tem agilidade, que é um negócio fantástico, e você tem uma troca de receita naquele momento de compra e venda, né? É um negócio muito legal. Então, assim, tem muita gente hoje como empreendedor que já está, né, dando atenção a isso ali para poder tracionar suas vendas, né, irmão? Que é a comissão ali por trás, você estabelece o percentual, né? Então, aqui é bastidor, viu? Isso aqui a gente não nem está falando, mas... Brincadeira, pessoal, é aberto, é algo realmente... O seu comprador ele não entende porque o parâmetro foi criado por você, mas está ali, como se fosse uma bolsa ali por trás, a transação acontece, então cada transação você tem um percentual, né? Então realmente é bem inteligente. É legal falar também que quando a gente pensa em tokenização, os incorporadores não precisam necessariamente fracionar. Ele é um veículo que você pode entregar o seu ativo, o seu imóvel, dentro de um processo tokenizado e gerar alguns benefícios para o comprador, que inclusive vou trazer uma outra concepção aqui. Um imóvel tokenizado, aquele comprador, aquele proprietário, ele pode passar partes do imóvel dele como garantia para o empréstimo, isso é possível também, então é um ato inteligente também do processo, assim como ele pode transacionar parte do imóvel se for uma coisa familiar, é possível também, então dá mais possibilidades. Agora, eu fiquei curioso aqui, mano, é o seguinte, eu não vi, a gente está na Expo Studio, um cara de executivo bacana, falando de tokenização, e aí o universo vai mudando, eu não vi ninguém me perguntar, e o corretor nesse negócio? Não? Rapaz, é isso aí, a gente tem um bocado de corretor aqui olhando, querendo uma resposta, viu, Chicão? Como é? Daqui a pouco o pessoal está em dúvida, eu vou sair do processo. Você sabe o que acontece? Veja só, assim, quando chegou o Airbnb, que é uma tecnologia excelente, inclusive, para o short stay, que ele alavanca, né, a renda passiva, ele consegue multiplicar o exponente que você está alugando. Se você tem um aluguel tradicional é 1, se você aluga por short stay, estamos aqui com o Tiagão ali, o fera do short stay, entendeu? Então, se a gente entende que o short stay ele pode elevar, né, o nível do seu investimento, e quando chegou o Airbnb, aconteceu isso, né? As
pessoas ficaram, meu irmão, e aí? Vai acabar, o corretor não vai fazer, quem vai fazer? E eu vejo muito corretor hoje, né, gerindo o Airbnb, tá certo? E tracionando a sua, né, a sua receita através daquilo lá. Então perceba que é a mesma coisa com a tokenização. É um assunto muito novo para todo mundo, mas eu tenho certeza que o corretor que se especializar no token, ele vai ser o gestor de muitas carteiras e ele, olha quanto ele vai tracionar a receita dele, porque o token não é um apartamento de 300 mil, que é um investimento que você vai ter, ele não vai ser vendido várias vezes, mas o token vai. Entendeu? Então, olha quanto ganho tem ali para o corretor de imóvel, inclusive. Ele tá? tem mais giro, então, da carteira de investimento dele. Então, cara, se eu botar uma carteira minha, na realidade, eu tenho uma gestora, né, de tokens. Eu sou um corretor de imóvel, eu começo a transacionar tokens. Então, eu transaciono tokens. Imagine que a pessoa que tem R$1.000 é a mesma que tem 350? Não é, né? Então, você democratiza. Então, é muito mais gente que você tem para potencializar seu ganho. Olha que fantástico, viu? Agora, uma coisa que me chama a atenção, quando eu comecei a minha carreira no mercado imobiliário, logo depois que eu comecei, eu recebi o convite de uma rede hoteleira para trabalhar a venda de um resort. E aí eu, minha esposa e mais alguns corretores fizemos a comercialização daqueles apartamentos no sistema fracionado, há muitos anos atrás. Então a gente fracionava aqueles imóveis em 13 partes. A diferença era que a gente não fazia comercialização por tokens, mas a gente vendia um imóvel fracionado. Então, a venda fracionada não é um conceito novo. Então, assim, para quem está sabendo, querendo entender mais sobre a segurança disso, eu acho que a venda fracionada é algo que já acontece há muito tempo no mercado e está sendo trazido de uma forma diferente. E a questão do token também, eu acho que já é uma coisa que está bem convencionada, né? Com a questão das criptomoedas aí, eu acho que é mais ou menos o mesmo protocolo de segurança, algo similar, é isso? Mas o protocolo de segurança, ele é muito melhor, tá? A gente tem por trás aí blockchain, que oferece a criptomoeda. Esse blockchain ele é exclusivo, tá? Na matrícula, só rapidamente você lança uma alienação fiduciária ou uma hipoteca já registrado com o blockchain e ela fica dentro desse ecossistema sendo transacionado. Então, a segurança melhor possível, eu acho que não há. Ele é um pouco diferente da venda compartilhada, né, que você tem uma outra metodologia falando desse sistema de hotel. Mas sim, a venda compartilhada ela é antiga, né? Eu sou fã da venda compartilhada, tá? Então, muitas coisas compartilhadas aí. Tem um ponto legal, e aí falar para os empreendedores também, e acho que os executivos precisam olhar com carinho, é o impacto do marketing, tá certo? Então, perceba que é um tema que as pessoas não entendem. Talvez se eu fizer uma pergunta aqui realmente para poder ver assim, quem já estudou, você vai ver que são poucas as pessoas. Porém, é um tema de impacto para a mídia e é sexy, né? Então é algo que a gente quer consumir fácil, é novidade. Então isso tem um impacto positivo nas vendas. Quando a gente trouxe essa campanha para o Porto, na época surtiu efeito, a mídia comprou, posiciona a empresa numa vanguarda, numa tecnologia. Então é também um caminho interessante para se olhar como se pensa de velocidade de vendas, né? Então é legal trazer esse ponto também. É muito importante, mano. Eu acho que só que é o seguinte, como é uma coisa muito nova, tem que tomar cuidado. Lembra que quando a gente na realidade começou lá no Porto Privilégio, quando a gente lançou, a mídia na realidade começou a falar cada uma do jeito que ela pensava, depois a gente recuou um pouco, a gente guardou, criamos o negócio, mas é uma coisa que a gente tem que falar com muito mais critério, né? Eu falo que se você buscar a estrutura certa, esse poder do marketing vai ser interessante, né? Então, se você estiver estruturado para ofertar corretamente, não é lançar o marketing sem buscar se estruturar. Se tiver realmente com processo, sabe? Se buscar a empresa certa para poder fazer o teu processo. Acho que hoje acredito no poder desse marketing. E como é que vai ser aí nos próximos anos ali o crescimento desse modelo de negócio? Qual que é a visão que vocês têm para isso? Sem dúvida alguma, né, um produto desse de tecnologia que serve para alavancar o empreendedor e ele democratiza, né, a questão do investimento para a população, isso vai ser exponencial o crescimento. Como todo processo de tecnologia, ele retrai um pouco, porque as pessoas não conhecem, e daqui a pouco, quando as pessoas começam a conhecer, ele dá uma alavancada, né? A gente tem processo, por exemplo, de tokenização que a gente está estudando,
A gente tem já, né, o processo lá do Porto, mas agora ela está chegando com força total já em grandes centros aqui do Brasil, e a gente vai trabalhar cada vez mais, né, com a tokenização aí. Eu quero ver todo mundo investir em imóvel, cara. Eu quero passar na mesa de um restaurante, todo mundo mostrando nas wallets. Quando a gente fez lembra um podcast com o cara aqui é a minha, aqui é a minha, aqui é a minha. Aí eu quero entrar com o Eduardo aqui. Eduardo, cadê teu token? Vamos lá, tá investindo aonde? Eu quero olhar, pô, Eduardo, vamos fazer o seguinte, vamos trocar teu token aqui, eu vou comprar o teu, você vai aqui, faz isso aqui. Então, cara, na mesa de um bar, cara, porque você vai ter token de R$ 500, bicho. Imagina isso, cara. R$ 500, aí o camarada, pô, tô dando R$ 500, aí você está rendendo quanto? Aí você está rendendo 1.3, 1.5, 1.8, 2.3, e aí você vai tendo aquela brincadeira ali, e outra, quando a gente faz a compra aqui, imediatamente eu sou dono do token. Olha que fantástico, já vou sair dono de um apartamento imediata lá. Imediata, eu vou ter apartamento em todos os lugares, apartamento em São Paulo, apartamento no Rio, apartamento em Fortaleza, apartamento em Maceió, Salvador, enfim, vou ter uma carteira de multiativos imobiliários, muito bom. Um exemplo aqui, mano, ó, que aí Matheus me falou, rapaz, se o IBIS está performando bem nas vendas, poderia ser por token. Talvez não seja agora, porque ainda o consumidor não está preparado, né, para esse investimento de um valor alto no processo de token. Mas poderia. Eu não sei como é que está fazendo o processo ali. O processo, Matheus falou que é escritura, então o processo a convencional. Imóvel convencionalmente é mesmo. Você vai ter a escritura do apartamento e só vai ceder ele para a operação do hotel fazer todo o trabalho dele e você vai ter a sua rentabilidade. Na parte prática ali da vivência do investidor, ele vai ter a sensação disso também. Como se ele tivesse comprado como se fosse um token, a diferença é que ele vai comprar um imóvel inteiro e ele vai ceder esse imóvel lá e vai acompanhar a sua rentabilidade. Ah, entendi. Que ele vai botar no pool, né? Eu entendi. Ele cede para a operação hoteleira. Entendi. Nesse caso realmente é diferente. Vou trazer aqui agora um ponto. Acho que tokenização, a gente deu umas ideias legais, trouxe uns pontos bacanas. Só que a tokenização ela está inserida em um ambiente maior, de soluções tecnológicas que vão potencializar o nosso mercado imobiliário. Então, eu quero trazer essa reflexão para poder a gente pensar o seguinte, ó, tokenização é uma delas, mas os incorporadores, os desenvolvedores imobiliários precisam se antenar, existem outras. Hoje, o conceito já mudou, o ambiente que era só físico, que a gente, como incorporador, como construtor, pensava, eu tenho que entregar esse prédio aqui. A minha responsabilidade, ela é conduzida até eu entregar tudo pronto conforme os meus projetos. E aí eu vou propor uma mudança de pensamento relacionado a esse assunto, para que a gente entenda que eu posso colocar um software para atualizar o meu empreendimento, para poder fazer essa gestão que Edu está vendendo ali no IBIS em qualquer empreendimento, né? Isso é uma realidade hoje. E não é à toa que a Caruso está ali para poder expor seus produtos nessa realidade também, que a gente consegue hoje, com a aquisição de qualquer ativo. Hoje a gente tem soluções tecnológicas prontas para entregar tudo para ele, a decoração para ele do jeito que ele quiser, gestores para ele. A gente está aqui com um parceiro nosso também, Thiago, da VLV Stays, que a ideia é o seguinte, invista e não se preocupe com mais nada, é ou não é, mano? Rapaz, é um negócio muito interessante. O prédio é estático, né? Mas a gente deixa ele dinâmico. Maria. Não é, cara? Aí eu sempre tenho uma comparação muito interessante que é entre o hardware e o software. Né? O prédio é um hardware, a gente instala um software. Né? Aí você compra um iPhone ou um Android, né? Você compra um smartphone, você não compra Android, você compra um smartphone e você coloca iOS ou Android. Né? Então é exatamente isso que a gente faz com o empreendimento hoje. E é muito bacana que os empreendedores façam também. A gente precisa deixar esse ecossistema instalado para que as pessoas tenham uma experiência. Eu não estou comprando apenas um imóvel, eu não estou comprando apenas um ativo, eu estou comprando um ativo que performa e que tem uma alta rentabilidade. Como ele faz isso? Com todo esse ecossistema. E é legal também, viu, Edu, que é bacana, que você, para a área de vendas, esses empreendimentos têm mais atrativos. E aí eu quero até te perguntar, como é vender um ativo? Eu sei que você tem aqui diferentes tipos de ativos. Como é vender, a experiência de vender um prédio pronto, com a visão só de engenharia, e vender algo que você tem soluções, que você tem mais valor agregado? Você sente que isso motiva o comprador? Tem motivado muito, porque assim, até com a palestra que a gente fez com o pessoal da geração Z e tudo, acho que uma coisa tem ficado cada vez mais claro para a gente, que as pessoas estão em busca de atender os seus desejos.
Então, essa nova geração ela está em busca de concretizar aquelas experiências que eles desejam, que eles veem ali na internet. Então, a realidade que a internet traz, o Instagram e as redes sociais, o TikTok, traz das pessoas, e elas estão buscando transformar aquelas sensações em realidade. Então, quando a gente começa a oferecer empreendimentos que vão transformando, oferecendo essas experiências que você falou, Léo, as pessoas começam a desejar isso. E elas estão enxergando que isso tem valor. E elas estão dispostas a pagar por esse valor, por quê? No investimento imobiliário, às vezes, quando você está competindo, se você vai alugar um quarto para fazer uma viagem, o que às vezes vai fazer a diferença entre você escolher uma coisa e outra vai ser essa experiência. E com o avanço da tecnologia, está cada vez mais fácil o comprador, o consumidor ali desse imóvel, ele analisar essas experiências, ele comparar. Né? Então, antigamente, como uma pessoa ia alugar um imóvel, ela via no jornal um anúncio ali e ela, pô, é um imóvel em tal localização por tal preço, pronto. Ela não conseguia distinguir, comparar o que esse imóvel tinha de diferente ao outro. Hoje a tecnologia nos proporciona entender as minúcias de cada isso. A gente consegue entender sobre como foi a experiência das outras pessoas e tudo mais. Então, essa diferenciação que o imóvel vai trazer com toda essa experiência tecnológica de serviço que ele vai estar oferecendo, com certeza o público consumidor está cada dia mais querendo isso, consumindo isso e aceitando e dando valor a isso na hora da compra. Eu fui fazer uma vez, eu estava com um amigo meu lá em Barra Grande, Maraú, ele é fazendeiro, né? Eu falei, rapaz, está na hora de... Ele vendeu uma fazenda. Ele falou, eu vendi uma das fazendas e tal, e pegou uma grana boa. Eu falei, para investir em imóvel, ele, Deus me livre. Eu falei, como assim Deus me livre, rapaz? Ele falou, não, tu é doido, eu vou comprar um imóvel para quê? Para alugar? Aí eu tenho dor de cabeça com o inquilino, vou ter que botar para fora, vou botar os capanga, aí vou ter que pagar o aluguel, daqui a pouco vou pagar IPTU, vou ter condomínio. Que problema. Cara, com a tecnologia isso tudo acabou. Né? Se você tem uma tecnologia onde está tudo na palma da sua mão, é um software dentro do seu celular, onde o camarada encontra as opções dele, onde ele faz a gestão de quanto e quando ele vai alugar, né? O camarada só aluga com cartão de crédito, se ele pagou ele entra, se ele não pagou ele não entra, ele só entra com Face ID e senha, o prédio todo monitorado, tem uma tecnologia incrível, dentro do aplicativo o cara que está alugando, ou a esposa dele precisa de uma manicure, ele vai e pede vai, se o cara quer lavanderia, dentro da lavanderia ele tem, se o cara quer um patinete ele tem, se o cara quer o carro elétrico ele tem, tudo na palma da mão, cara, é incrível, isso é fantástico, né, Chicão? Edu? A experiência, eu acho que não, ela vai além só do consumidor. Eu acho que tem uma experiência nova para o consumidor ali, mas também para o investidor uma experiência de como se relacionar com essa carteira de imóveis que ele tem, que antigamente era, como você falou, no tradicional, ele teria que administrar, cuidar disso, ou ter alguém de confiança para fazer isso para ele. Hoje ele tem empresas especializadas com sistema, com tecnologia, que vai fazer ele ter essa administração e conseguir acompanhar essa administração sem ter esse esforço, né? É incrível, cara. E você, na realidade, só acompanha... O que é que o camarada acompanha? Diga aí, Chicão. O que é que ele acompanha? Só. O que ele precisa acompanhar, que é a receita... É o Pix. O Pix. Passa o Pix. Eu digo para ti, Thiago, passa o Pix. É o que a gente quer saber, velho. Quando você tem uma operação funcionando e o seu prédio foi pensado para isso, roda bem, sabe? Aí fica ao lado também dos desenvolvedores pensarem nos negócios para poder acomodar bem essa solução. Então, a cada vez que você vai trazendo tecnologias para o mercado, isso passa pelo desenvolvedor encaixar bem essa solução para que o cliente não sofra com isso, para que realmente a tecnologia venha facilitar e não seja um empecilho. Né? Porque a gente também não quer falar algo que não pode ser bem entregue lá na ponta e que no final das contas o investidor fale, estou satisfeito, era melhor do que estava. Então eu entendo que essa solução já é presente, existem bons profissionais, bons parceiros, já é uma realidade. Acho que não é à toa, se você fizer uma análise aí pela tabela FIPZAP da valorização dos imóveis, que os imóveis compactos têm tido taxas de valorização superiores aos demais imóveis. Acho que é por tudo isso que ele tem oferecido, tem se tornado mais interessante para muitas pessoas. Acho que cada dia mais pessoas abrindo mão de imóveis muito grandes, que talvez não ofereçam a mesma possibilidade tecnológica, né, ainda. Né, que eu acho que a tendência do mercado é mudar para todo esse aspecto, mas a valorização dos imóveis compactos tem sido algo realmente fora da curva, né, e algo muito interessante. Então, eu estava fazendo análise, falando com os nossos corretores, a gente estava falando sobre como ainda hoje
só a valorização do imóvel, só a valorização do seu apartamento lá do Balena, durante esse período de obra, ele ainda, provavelmente, e vai ser superior ao que a renda fixa está oferecendo, mesmo com essa taxa de juros mais alta. Então a pessoa, não, na renda fixa eu vou ter tanto e tal. A valorização do imóvel vai ser superior à renda fixa por ele só, fora ainda a renda que ele vai gerar. Ela sempre é. O imóvel sempre é. Eu vou te dar um dado aqui agora que você vai ficar interessante, que aconteceu agora essa semana. Tinha um investidor nosso, tá certo, que estava comprando uma outra unidade com a gente, tá? E aí ele falou, não quero comprar mais porque subiu a taxa de juros, tá? E aí eu vou pagar um pouco mais pelo financiamento que eu vou pegar. E aí a gente fez uma continha com ele bem simples. Na continha, só para resumir, a conta, ele alugava o apartamento através da VLV, ia ter uma receita, ele ia deduzir todos os custos, ia pagar a parcela e ele ainda ia ter uma rentabilidade de 1,2%. Ou seja, o cara não ia botar nem R$1 do bolso, ia pagar tudo e ainda ia sobrar 1,2%. Então, que conta é essa, meu irmão? Sim, não é todo imóvel que faz. Você precisa ter um imóvel super bem localizado, com todo esse conceito que a gente tratou aqui, e precisa ter uma boa gestão, né? E vou deixar aqui, já caminhando, né, para o final, vou deixar uma mensagem para os executivos, né, que estamos na casa de vocês. Hoje estamos gravando aqui na Expo Estúdio, que é a casa de bons executivos lá da Afonso Henriques, né, que é um time parceiro e a gente admira o trabalho de vocês. E a semente que eu quero plantar é o seguinte: o mercado de compacto está trazendo uma mudança na forma como vocês vão vender imóveis. Então, busquem conhecer sobre investimento e entendam que antes que vocês vocês gastam às vezes muita energia para vender um apartamento para pessoas diferentes, sendo que vocês podem ter carteira de investidores, né, e usufruir de uma carteira viva, onde seus investidores recompram. Lá na Caroso, a gente gasta muito mantendo os nossos investidores, gastamos energia para que eles não saiam do grupo da Caroso, porque eu quero ter sempre uma boa solução para ele, e ele pode ser o seu cliente, você está se relacionando com ele, então, e não esperar o incorporador fazer isso, tá? Então acompanhe a vida desse cliente, faz lá um CRM onde você acompanha a vida dele, ele está na etapa de obra, liga para ele, mantém ele informado, traz ele para entender sua rentabilidade está boa, como eu posso te ajudar a render mais o teu ativo. Eu acho que relacionamento é tudo na vida, né? Networking, relacionamento é muito bacana, você tratar bem, por mais que a pessoa não esteja comprando, porque o ciclo de compra ele é longo. Com tudo isso que a gente falou aqui, eu acho que o ciclo de compra ele pode ficar bem mais curto, mas ele ainda é longo, por mais que a gente esteja investindo, tem que ficar perto, né, do teu cliente. Tem uma outra coisa muito interessante que eu quero ressaltar. Um amigo meu perguntou, rapaz, vai ter uma bolha dos compactos? Cara, a gente estava vindo aqui, a geração Z, não foi? Sim. Pronto. Então, eu quero dizer, cara, não é, a gente está comprando, a gente está pensando em short stay, tá? Mas tem outras coisas que também fazem parte disso, inclusive a geração Z, que não quer morar em apartamentos grandes. A geração prateada também. Então, era outra que eu ia falar, que está chegando com força total. A geração prateada, que também quer morar com praticidade, com comodidade e com serviço. Então, Edu, conta aí um pouquinho como é que vai ser aí com o Afonso Henriques, com essa galera de executivo, bota para que essa galera andar, porque tem muita coisa para fazer ainda, né? Nós acreditamos muito nesse mercado. A gente tem confiança de que esse mercado ele está ainda começando, né? Muitas pessoas estão descobrindo como esse mercado pode valorizar, como ele já está valorizando, e a tendência é mais e mais pessoas, um público consumidor muito novo, vai estar consumindo cada vez mais esse tipo de produto, e é um investimento certeiro. A gente aqui na Afonso Henriques acredita muito nisso, a gente idealizou esse evento todo, porque realmente o nosso time ele tem essa identidade, a gente performa muito bem as vendas nesse segmento, né? Então a gente está cada dia mais treinando a nossa equipe para que eles sejam esse ponto de assessoria de que nem você falou, Léo. Não é realmente todo o imóvel que vai oferecer a melhor rentabilidade de todas, né? É interessante você contar com a assessoria de um especialista que entenda, esteja acompanhando o mercado, para te direcionar a diferença entre cada tipo de investimento. Aqui a gente tem investimentos diferentes que vão oferecer soluções diferentes para o investidor, né? Então a gente da Afonso Henriques está se preparando cada dia mais para que a gente seja esse ponto de assessoria segura e confiável para os nossos clientes, para ter uma venda de longo prazo, está ali sempre vendendo para o mesmo cliente. A gente já tem uma carteira de clientes que todos os anos vem comprar imóveis com a gente, né, com os nossos corretores, e a gente acredita nisso e quer investir muito nisso.
Top demais. A gente está aqui, né, concluindo esse bate-papo aqui no Shopping Salvador. E você que está aqui conosco, né? Se esse conteúdo fez sentido para você, eu tenho certeza que fez. Manda para aquela pessoa que está precisando investir, para ele entender que a democracia no mercado imobiliário está chegando e vai fazer muito sentido, já está fazendo. E curte aqui para a gente ficar mais feliz e entender que você também está fazendo parte da revolução no mercado imobiliário, né, Chicão? Ô, mano, será que tem algum executivo aqui que não segue altamente rentável? Pai. Essa equipe de Edu, será, Edu? Rapaz, Se eu vou passar uma tiver, lista. Ô, Túlio tá aí de prova. Começa a seguir agora. Tava Pessoal, falando com o Léo, o podcast de vocês vai ser o meu podcast de toda noite ali, ó, sentar em casa para relaxar, assistindo Altamente Rentável, porque é assim que a gente descansa, aprendendo conteúdo bom, conteúdo relevante. É a melhor coisa que a gente faz do que perder tempo vendo coisas inúteis aí. Edu, até engarrafamento agora ficou bom para mim. Que antigamente era um peso, né? Agora não, vou botar no podcast, fico lá viajando no carro. Quando vê tem alguém buzinando aqui atrás, bora, anda aí que já andou. Mas é isso, viu? Bacana. é uma honra. Pessoal, para a turma que veio nos prestigiar, e é uma oportunidade estar com vocês, compartilhar, bater papo. A gente brinca e fala sério lá que aprendemos mais trocando essas ideias do que talvez compartilhando. Então, muito obrigado pelo tempo que vocês vieram aqui, que estão aqui. Para os executivos, a gente deseja aí uma Expo Studio de muito sucesso, viu, Edu? Para seu time, para todo mundo, para os empreendedores que estão aqui com a gente também, porque o mercado precisa seguir junto, forte, né, mano? Com certeza, já estão de parabéns, saiu muita venda aqui da Expo Studio, parabéns. Um evento fantástico, viu? Bacana aí. Quero deixar um abraço especial para Afonso. Um forte abraço, Thaís também que não veio, Mateusão ali, essa galera toda daqui. Galera que veio nos prestigiar, obrigado, brigadão mesmo aí, viu, galera? Muito obrigado, Edu. Obrigado, agradeço a todos aí pela presença. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto. Foi muito enriquecedor aqui para nós. Obrigado mesmo. Como é, mano? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Uhul.